Olá pessoal! E aí galera, beleza? Eu sou o Rafael Sanz e esse aqui é Fagner Delfim. E estamos aqui no vídeo da DR, agora uma entrevista com o Fagner, porque ele é o cara que faz essas pinturas maravilhosas nos jogos de Miniature Games. Se você pode ver nas nossas redes sociais, você já viu o trabalho dele lá com o carinha do Blood Rage, já viu o Legion, que teve um vídeo lá na leitura. Na verdade, não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do vídeo da leitura. Mas enfim, vai ter um vídeo aí do Legion, Star Wars Legion, que eu adorei, e estou meio preocupado com isso. Mas ele está aqui para falar sobre pinturas, que vocês também responderam a enquete. Muita gente está querendo saber sobre essa parte. Que pessoalmente, eu como um cara que pega os jogos de tabuleiro e tem muitas miniaturas legais, fica aquela... assim como foi no começo, né? Eu olhei e fiz, eu poderia pintar essas miniaturas, tá? Vai ficar muito legal, aí desisti no meio do processo. Fagner, primeiramente, olá. Oi, tudo beleza, bom? Rafael? Tranquilo, É a primeira vez do bem? Fagner aqui no canal. Eu acho que ele já apareceu num vídeo de draft, mas eu acho que não apareceu o rosto. Tava de figurante, né? E agora ele está aqui para responder nossas perguntas. E a primeira pergunta é: como você entrou no hobby? Você é um cara de jogos de tabuleiro ou de miniature game? Como é que é essa? Então, acho que a história de entrada nesses jogos, Rafael, é muito mais antiga até do que meus miniature games ou jogos de tabuleiro, né? Vem da minha época do RPG, que eu comecei com aproximadamente 14 para 15 anos de idade. E quando eu comprava minhas primeiras Dragão Brasil, né, a revista, muita gente deve se lembrar. Tem a coleção toda. Eu tinha várias também. E eu via lá nas contracapas das revistas aquelas miniaturas de Warhammer e alguns outros wargames que tinha também miniaturas de ferro, de chumbo na época, na verdade. E eu sempre fiquei apaixonado por aquela coisa de miniaturas, né? E eu carreguei com isso no meu coração assim, por muitos e muitos anos. E aí eu joguei RPG durante muitos anos, eu morava em Maceió, e quando eu vim para João Pessoa, por falta de tempo, né, com RPG, assim, pelas obrigações da vida adulta, né, que acaba aparecendo para todo mundo. A gente não é Joey Maglano para começar a trabalhar com D&D. Pois é, né? Queria eu. Aí eu acho que por essa falta de tempo no RPG, eu acabei migrando para jogos de miniatura, né? Que foi o primeiro jogo que eu investi realmente, foi o X-Wing, que se eu não me engano eu comecei no finalzinho de 2014 mais ou menos a jogar X-Wing. E o X-Wing já vem pintado, né, na verdade, então eu demorei um tempão assim, né, com as miniaturas do jeito que elas eram, né, que elas vinham, até que eu comecei a ver que a galera fazia modificações, né, pintavam outros esquemas, copiavam naves do universo expandido de Star Wars, que achavam pinturas bonitas. E como eu tinha muita nave repetida, eu resolvi arriscar. E aí dá aquela dorzinha no coração, né, que a nave do X-Wing já é pintada, já é bonita. Mas aí eu meti as caras a fazer, então acho que foi por volta de 2015 que eu entrei nesse hobby assim, de pintar miniaturas. E aí agora migrei pro Legion e acho que vou continuar. Já tô pensando em pegar outros jogos de miniatura agora. Eita, danado. E assim, como foi a sensação da primeira mini pintada? Como foi... você teve esse medo, né? Então, como é que foi trabalhar como novato em pintura? Porque todo mundo tem medo. E todo mundo, por causa do medo, para. E não tenta. É verdade. Ou também, tipo assim, eu tava bem empolgado para fazer, vou fazer. Aí o primeiro pedido lá fora fez, não, você não pode trazer essas coisas importadas. Aí eu falei, tá bom, desisto. Aí como é que você conseguiu essa barreira, para ultrapassar essa barreira? Pronto, rola muito mesmo. Então, assim, acho que uma coisa que dificultou mais ainda eu tomar coragem foi essa questão justamente da dificuldade de trazer material importado, né? Principalmente as tintas, que as tintas nacionais não são muito boas. Só que eu acabei resolvendo arriscar. Conversei muito com uns amigos do X-Wing também e de outros lugares que já pintavam e tinham mais experiência do que eu. E conversei sobre as tintas nacionais, né, a Acrylex. E eles me deram várias dicas como contornar a problemática das tintas nacionais e eu acabei aceitando o desafio e fui, né. Então minhas primeiras pinturas eram bem complicadas, assim, era diluição de tinta Acrylex, assim, numa situação que você tinha que passar
5, 6 demãos de tinta para poder ter uma camada razoável de cobertura. Porque normalmente seria quantas mãos? Com tinta Citadel ou Vallejo, né, que são as duas que eu costumo usar lá hoje, fora. Importadas, 2 demãos já cobre muito bem e com uma camada super fina, assim, sem tirar muito detalhe das miniaturas. A Acrylex você tem que diluir muito mesmo e ir bem devagarzinho. Tinha nave minha que eu, sei lá, acho que eu cheguei a dar umas 8 demãos de tinta para poder não correr risco de perder detalhes. E aí teve uma situação engraçada, né? Que você perguntou qual foi a sensação da primeira. A primeira, eu não sei se foi sorte de principiante, alguma coisa, mas quando eu terminei, que eu olhei, eu fiquei orgulhoso de mim mesmo, né? Pô, caramba, eu mandei bem, né? Achievement unlocked. Primeira pintura, caraca, legal. Vamos para as próximas, né? Cara, aí chegou na segunda pintura, acho que foi uma Y-Wing, né? A Y-Wing. Uhum. Eu peguei essa nave, cara. Nossa, ficou uma desgraça. Aí eu peguei e meti no pinho-sol para tentar tirar a tinta, só que não tirou só a tinta Acrylex, mas a tinta original começou a sair também. E aí fez um chicletão assim, cara, que, nossa. Aí eu acabei Ficou temático, foi aquele que encontra na sucata espacial, né? Justamente. Ou então Sabine. Nossa, mas ficou horrível. E aí isso me deu aquela desmotivada por um tempo, mas depois eu tentei de novo. E aí vi que foi um problema mesmo do modelo da Y-Wing que não era muito legal de pintar. Entendi. Então eu desisti com essa nave, continuei com outras. E depois a sensação foi cada vez melhorando mais, né? Ficou muito... Você trouxe várias miniaturas aqui, a gente vai fazer tentar ao máximo... Porque assim, pessoalmente é muito mais massa de você saber o quão detalhado o quão bem trabalhado que a Fagner faz. Mas a gente vai tentar mostrar isso no vídeo, eu não sei se vai ser agora, eu não sei muita coisa, mas vamos lá, vai ser agora. Como é que começa o processo? Você primeiro pega uma miniatura X, vamos fazer Legion, como é? Certo, vamos lá. O Legion, ele não é um jogo que venha em sprue, né? Que é o que é o sprue? O sprue é uma estruturazinha plástica onde a miniatura vem toda desmontadinha e presas nesse... tipo os gridzinhos. Isso, tipo um gridzinho, né? Vem os pedacinhos das miniaturas. O Legion não vem assim. O Legion... não? Não, ele vem com as miniaturas desmontadas, mas não são tão desmontadas quanto as que costumam vir em sprue. Então vem os bracinhos, eu acho que até aqui tá solto. Isso aqui vem solto, né? Algumas miniaturas vêm com a cabeça solta e a base também vem separada. Então o primeiro processo que eu costumo olhar é se essa miniatura, se cada indivíduo, né? Eu olho individualmente, então se essa miniatura é fácil de ser pintada já montada. Quando eu acho que tem alguma reentrância que pode ficar, por exemplo, os braços aqui no meio, então eu já não colo os braços, eu prefiro pintar eles separado, né? Entendi. Deixo para colar depois. Então o primeiro procedimento é essa avaliação. Além do que também eu aproveito para ver o que a gente chama de mold lines, né? Que são as linhas de impressão da miniatura, que às vezes ficam uns risquinhos aqui. E aí vou com... Aqueles negocinhos... isso, um estiletezinho, vou raspando delicadamente para fazer uma limpeza e deixar ela beleza para começar o processo. Então esses caras aqui, eles estão limpos? Eles já passaram? Eu já passei a limpeza de mold line, já avaliei, então o que está colado é porque não atrapalha, né? Então, por exemplo, essa miniatura que é o líder de unidade dos Stormtroopers, esse braço já foi colado, o outro não, porque ele atrapalha um pouco a pintura do lado de cá. Entendi. Entendeu? Então, porque já tá com o sovaco assim. Esse já tá com o sovaco levantado, né? Então não atrapalha nada. Então, no caso, qual é o material dessa miniatura? É um material plástico. Isso, é um plástico que eu não tinha jogado nenhum outro wargame anteriormente ao Legion, então não conheço muito bem os outros materiais. Mas pelo que eu ouvi do resto da comunidade, de outras pessoas que já jogaram Warhammer ou alguns outros wargames, o plástico não é de excelente qualidade, não é dos melhores esse do Legion. Sim. Porém, a Fantasy Flight, né, que é a fabricante do Legion agora, divulgou na última, na feira agora, né, acho que foi a Adepticon, eles divulgaram que o plástico vai ser mudado e agora, a partir de agora, o Legion vai vir em sprue. Então vai melhorar consideravelmente. Que é o gridzinho. Beleza. E no caso, é assim, eu falo como leigo e ele traduz, ou então vice-versa, né? Qual é o melhor material de miniatura que você acha para fazer a pintura?
Então, eu Depende. não mexi com metal ainda. Tá. Eu nunca pintei nenhuma miniatura de metal. Já ouvi falar que o metal, alguns metais, tá? Não todos, eles têm uma... Faltou a palavra, fugiu a palavra. A tinta adere melhor ao metal do que ao plástico. Mas aí também é muito de opinião, pelo que eu tenho visto. Porque, na verdade, tanto para o metal quanto o plástico, depois desse toda avaliação que a gente costuma fazer, limpeza, a gente vai ter que jogar o primer, né? Então, quem vai aderir bem ou não, na verdade, não é o material, é o primer. Então, se você tem plástico ou metal por baixo do primer, tanto faz, desde que você tenha um primer de boa qualidade. Tá? Então, antes de passar o primer, é sempre bom dar uma lavada na miniatura com detergente para tirar qualquer resquício de gordura que atrapalha a aderência, né? Então, no caso, essa já é a segunda parte, Já é né? a segunda parte. Limpou, Isso. aí próximo passo é Isso. primer, né? Isso, limpou, Então, pós-passo primer. Então, na minha opinião, essa questão de qual o melhor material, apesar de eu nunca ter mexido com miniaturas de metal, eu acho que vai tanto fazer. Então, para mim, é mais importante um primer bom do que o próprio material da miniatura em relação à aderência de pintura, né? Em relação a outras questões, aí tem gente que tem preferências. Eu prefiro o plástico, por quê? É mais difícil de quebrar. O Infinity, que é o outro wargame, eu já cheguei a jogar com um amigo e é de metal, as miniaturas. E é um metal que tem que ser um pouco... um metal não tão duro, não tão rígido. mais maleável. Mais maleável para você poder raspar as linhas de impressão, que no Infinity são pouquíssimas, é muito boa a impressão. Mas ele, por ser maleável, você acaba esbarrando, às vezes tem um bracinho, ele quebra. Uma arminha, ele quebra. Já E aproveita acabei, que tô com a cola, né? Então, e eu acabei quebrando a miniatura do cara, assim, né? Na verdade não quebrou, ele desencaixou o braço que estava colado, mas que era o buraquinho de encaixe mesmo, mas mesmo assim eu fiquei com aquela dor no coração. Aquele momento durante o jogo que o cara, pá, quebra, aí fica... Aí é aquela história, né? Pô, aqui não dá nem pra você deixar grudadinho para o outro próximo que vier dizer que foi ele, né? Não dá nem pra fazer isso. Desculpa a ignorância, resina é plástico? Resina também, né? É outra coisa? É outra coisa, Tá. Tem coisas de resina também. Porque quando eu vi esses negócios de miniatura, o cara falando plástico, não sei o que, aí resina, não sei o que, aí eu não sei Sim. qual desses dois. Não, então, a resina, eu não sei dizer tecnicamente se é um tipo de plástico não, mas é uma categoria à parte que o pessoal fala. Então, tem um amigo meu de Recife que ele tem aquele jogo de tanques de guerra, né, que é de guerra em geral, na verdade, Flames of War. E os tanquezinhos são de resina. Eu não sei se os tanques que ele tem do começo do jogo, não sei qual é a situação, mas ele falou que a resina, ele nota que tem um pouco menos de detalhe. Mas hoje, já vejo algumas fotos no Instagram de miniaturas de resina que tem uma qualidade excelente, assim. Agora, sobre pintura em resina, eu acho que vai seguir o mesmo padrão, né? O primer. Né? Então no caso, limpou, fez a rebarba lá, tirou as rebarbas, analisou se precisa colar ou não, deixar solto. Qual é a cola que usa? Então, a gente tem algumas opções, né? Tem importada, você hoje encontra colas próprias para isso. Tipo cola de plástico, cola de resina, cola de metal, ou cola... tem colas diferenciadas para cada tipo de material, pode sim ter. Então tem colas, por exemplo, que para miniatura plástica, ela cola muito melhor do que Super Bonder. Porque o Super Bonder ele vai secar e fazer uma colagem por conta da cola que está seca ali em volta. Então eu tenho uma cola da Tamiya, que eu comprei no eBay, foi bem baratinho até, tive sorte de encontrar barato, que ela funde o plástico. Então quando eu passo ela aqui, o plástico do braço derrete e o plástico do buraquinho derrete e eles se colam. Ela é tipo um ácido que cola rápido? Isso. Então a chance de no futuro a cola ressecar aqui dentro e o bracinho soltar é muito pequena. Entendi. Não solta, na verdade. Né? Ela é tipo assim, você nunca se encaixou, na verdade... É isso mesmo, você sempre foi único. E ela é perfeita também porque ela tem baixa capilaridade, alta capilaridade, desculpa. Ela é fininha e quando você... pronto, você botou o braço aqui, aí você passa o pincelzinho dela nessa linhazinha, ela tem a alta capilaridade, então ela entra... ela entra Entendi. E gruda lá dentro e não deixa marcas de cola aqui fora. Então ela é muito boa para isso, ela é perfeita. Só que é caro, então, tipo, eu tenho ela, mas só para acabamento e tal. Tá. Eu uso mesmo duas outras colas que eu gosto muito, que é o Super Bonder Gel, né? Não é o comum, é o gel.
e uma cola que é aquela Tech Bond. Então qual é depois de fazer essa parte, prender ele bem bonitinho na base, qual é o próximo passo? Primer, né? É, o primer. Quem tá aí então, de primer? Esse aqui tá com primer, esses dois aqui eles estão com primer. Então o primer que eu estou usando é um primer importado da Vallejo, mas também existem primers bons aqui nacionais, né, da Acrylex propriamente, também tem os da Color Gym. Só que por serem todos os primers daqui, a maioria na verdade, tem um primer Acrylex de pincel, mas os melhores primers daqui eu acho que são os em spray. Uhum. E o spray exige uma experiência grande para se fazer a aplicação, porque Entendi. a tinta dos primers em spray é um pouco mais grossa, então você tem que ter um pouco, pode cobrir detalhes. E o primer ele é muito mais chato de ser removido do que a tinta. Então se você erra se ele não primer, fosse chato, ele não seria um bom primer, né? Isso. Então, se você erra esse primer, o trabalho que você vai ter para corrigir é muito grande. Entendeu? Então o primer, como você meio que já disse pra gente, ele serve para fixar a tinta na miniatura, porque a maioria dos plásticos, resinas e até metais não tem uma boa aderência nas tintas, né? A tinta até gruda depois de você passar várias vezes, mas ela tem uma tendência a descascar mais. Uhum. O primer dá uma certa aspereza, né? Muito sutil, né? Você nem nota aqui nesse primer da Vallejo, mas ela dá uma aderênciazinha bem sutil que vai ter o suficiente para a tinta se aderir à superfície de uma forma mais firme, né? Aí passa algum tipo assim, você bota o primer, passa algum tempo... O primer seca super rápido, tipo, você pode passar o primer e no mesmo dia já começar pintando. Sim, antes de passar o primer, você falou bem rápido, mas para deixar claro, lava com detergente, né? Isso, você lava bem com detergente, uma escovinha de dente, né? Eu geralmente coloco uma bacia, diluo o detergente já na água ali da bacia, uma outra só com água. Então pego uma escovinha de dente velha ali e tal, esfrego bem tudo a miniatura, jogo ela na outra bacia, enxago e tiro. E aí isso aí, pronto. Depois disso, é bom você não tocar, mas enxuga com guardanapo, papel toalha de cozinha, né? Guardanapo ou papel toalha de cozinha. E tem que ter certeza que não ficou molhado, Isso, né? que não. E aí eu costumo deixar secando, mesmo eu enxugando, eu deixo secando um pouquinho lá para tirar mesmo todo o resquício de água. Então geralmente eu tiro uma noite para fazer isso com várias miniaturas. Faço uma escala industrial, né? Aí no outro dia eu boto num lugar protegido, né? Que eu improvisei algumas coisas. Eu comprei aqueles baúzinhos plásticos de organizadores, né? O teu Instagram é o Jawa Scavenger. Pronto, vai estar na descrição, porque ele fala sobre isso, uma dica que ele dá. Tem uma postagem lá no Instagram falando sobre isso, né? Aqueles baúzinhos plásticos, eu viro de ponta cabeça, eu uso a tampinha, colo com a massinha, né? A Prit, deixo elas lá e fecho. Então ali fica protegido de levar poeira, né? Pelo de gato, que lá em casa tem, e coisas do tipo. Então, aí na outra noite é que eu vou pro processo de primer. Aí eu faço a mesma coisa, tiro a noite para primar todas as miniaturas. Aí tem a técnica, tipo de distância, de quantidade, experiência. Tem, isso aí é muito experiência, né? Eu uso aerógrafo. Primer de pincel eu considero muito difícil de fazer. Eu acho que a pessoa tem que ser muito, muito experiente mesmo na pintura para conseguir dar uma cobertura de primer de pincel boa. Eu não arrisco, então eu prefiro usar o aerógrafo que eu comprei só para primar as miniaturas, porque tem gente que usa para pintura, mas eu acho que eu me sinto mais à vontade com o pincel na hora de pintar. O primer é massa, o aerógrafo. E aí tem uma coisa que eu uso muito, que dá pra ver aqui nessas duas miniaturas, depois acho que vai ficar melhor ali, né? Que se você olhar lá de baixo, você vai ver que tem uma cor preta, e aqui em cima a cor mais branca, né? Um cinza mais claro. Isso aqui é uma técnica legal que se chama Zenithal. O Zenithal facilita muito para quem está começando na pintura, é uma dica aí para quem vai começar, a você trabalhar com luz. Então você passa um primer preto primeiro na miniatura, e depois você pode ir com outro primer cinza ou branco, ou até uma tinta cinza e branca. Eu tinha esquecido que existe primer preto, né? Tem primer preto, cinza, branco. A Vallejo tem até mais umas 3 cores diferentes, que é um begezinho, uma cor de areia, um sépiazinho. Ela tem várias cores de primer. Então aí você joga o primer preto, depois você vai lá com o spray ou aerógrafo,
E aí você pode fazer uma ou duas camadas no zenithal, né? Você escolhe uma angulação como se tivesse a incidência luminosa do lado que você quer. Ah, tá. Então isso né? é o sol, né? Então isso. Ou é a como luz, se né? fosse a luz. Você vai dar o zenithal cinza primeiro, né? Pode parar por aí, já é o suficiente para alguns. E depois você pode dar um branco de cima, que é onde vai ter a maior incidência luminosa. E essas passadas são bem rápidas, né? Então isso vai te dar uma noção mais fácil de onde você vai jogar cores mais escuras e a variante mais clara. O zenithal é muito útil para isso, né? E eu, assim, primeiro falar sobre essa técnica, que é bem interessante, porque se você tem medo de pintar e ficar uma droga, o ideal é a gente dizer, tente, pratique, não sei o quê. Sim. Mas se você continuar com medo, às vezes só o primer já deixa bem vivo os detalhes. Não fica um negócio meio morto assim. Justamente. Fica um negócio meio noir e tal. Justamente. Hoje em dia, Rafael, inclusive, muita gente que pinta comissionado, né, oferece essa possibilidade de pintura que a galera chama de pintura preta e branca, né? É a pintura zenithal. O cara vai te dar um primer preto e jogar um primer cinza e branco em cima fica bem e dá uma profundidade fantástica. Fica isso que o Rafael falou, né? Aquela aparência noir mesmo, fica bem bonito. E fica assim, apesar de ter as cores mortas, né? Mas tipo, fica vivo de detalhes, ele incrementa os detalhes, que essa é a questão da sombra e luz. Justamente, da profundidade, que é o principal ponto que você tem que conseguir dar nas miniaturas para ficar uma pintura agradável, né, de se ver. E como é que você... É a experiência também, tipo, quanto primer eu coloco? Então, existe, o primer, tipo, o ideal é que você cubra a miniatura toda. Quando você vê que a miniatura está bem coberta... Ao invés disso aqui, ela está branca ou preta. Justamente. Aí você vai olhar toda a miniatura, ver se todas as partes da miniatura foram cobertas por ela. E aí aí entra um pouco da experiência de você tomar cuidado de no mesmo local você não jogar uma camada grossa que pode esconder alguns detalhezinhos menores. Mas assim, com primer de spray é mais fácil acontecer isso. Mas se você vai usar um primer assim de importado, né, Vallejo ou qualquer um de aerógrafo, principalmente os de aerógrafo, né, os de pincel eu acho mais difícil, mas os de aerógrafo é muito fácil trabalhar. Tipo, eu nunca testei esse primer de aerógrafo em uma miniatura discretável, como eu fiz com outras situações. Por exemplo, o primer de spray, para começar a pegar a manha de aplicar, eu fui nessas lojinhas de R$1,99 e comprei aqueles soldadinhos de chumbo que a gente brinca na infância, né? Comprei vários, também ganhei alguns de amigos. Então eu fiquei, cara, treinando, acho que eu primei, sei lá, uns 50 soldadinhos desses até começar a pegar o esquema mesmo de saber, isso aqui eu errei aqui, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. Já o primer Vallejo eu já peguei o aerógrafo primeiro dia, acabei de abrir o aerógrafo na caixa, já estava com o primer lá, já peguei, meti a cara e primei tudo. Então é muito boa, a qualidade é excelente, né? Então isso facilita muito. O equipamento, o tipo de tinta, o tipo de primer que você usa já facilita um bocado. Né? E você falou que ele seca bem rápido, mas geralmente você leva à noite assim para primar um bocado de peça para depois no outro dia trabalhar. Começar a pintura. Por que eu faço isso? Primeiro que como eu uso o aerógrafo ele é excelente para ajudar você no processo de pintura, mas ele é chato. A montagem do aerógrafo, o trabalho com o aerógrafo você interrompe diversas vezes, né? Por quê? Porque às vezes entope a agulha, você errou um pouquinho na diluição da tinta ou primer, e aí começou a cuspir camadas muito grossas, então você vai notar isso, né? Então você tem que parar, desmonta o aerógrafo, dá uma limpada, você vai derramar todo aquele primer ou tinta que estava lá dentro, né? Vai limpar, tentar desentupir, voltar o primer depois de novo e continuar o trabalho. Uhum. Então é muito trabalhoso você ligar esse aerógrafo para primar uma unidade de Legion, por exemplo, que são 7 miniaturas. Entendi. Não vale a pena. Então vale a pena você pegar uma noite só para isso e primar, sei lá, 20, 30 miniaturas de uma vez e perder a noite só com isso. Aí você vai desmontar o aerógrafo uma vez só, limpar ele só uma vez, e aí ele passa lá 3, 4 semanas, muito mais, né, na verdade, que se você prima 20, 30 miniaturas, aí tá já um mês, 2 meses, né, às vezes, depende do seu tempo também, né. Então pronto, primou, qual é o próximo passo? Agora é começar a pintura. Eita, agora... Então a gente vai para a primeira parte da pintura, que são as cores bases, né, então você vai escolher o esquema de cores. Quem é aí o que tá Quem tá com as cores bases, esse aqui, ó, é o que eu tô com
a base de coloração deles, ainda tem um acabamentozinho final para algumas coisas aí. Que tem, eu parei essa miniatura na hora que eu terminei de dar cores bases em praticamente tudo. Na verdade falta um detalhezinho aqui na mochila, que falta botar um azulzinho numa célula de energia aqui. Sim. E depois que eu botei depois que eu botei cor base em tudo, eu vou ver onde borrou, né? Se tem algum borrãozinho aqui ou lá, corrijo. E isso ainda faz parte dessa etapa de cores bases. A base dele ainda é primer, né? Ou você pintou também? A base dele tá primer. A base eu não jogo tinta, porque depois eu vou texturizar, que é um último processo, a gente vai falar sobre isso. Pronto, então cores básicas é o próximo depois do prato. Isso, justamente. Aí depois das cores bases, a gente vai entrar com o sombreamento, que é o que a gente usa os washes, né? Ou dry não sei o que, aí eu acho o dry brush agora, o dry brush é depois. Olha, eu entendo. Na verdade, algumas pessoas, Rafael, até usam dry brush em alguns lugares antes de dar o sombreamento, né? Porque às vezes você quer usar uma tinta muito mais clara do que a cor base para dar um destaque bem legal, né? Que dá uma profundidade muito boa, né? Então você pode dar esse dry brush antes, né? Ou highlight, né? Porque depois eu explico um pouco melhorzinho o que é a diferença do dry brush e do highlight. Certo. Então você pode fazer antes e depois jogar o wash, né? Que é o produto, é uma tinta muito diluída e que geralmente ela vem com substâncias que ajudam a tinta a escorrer. Então, além de ser diluída, ela ajuda o pigmento da tinta a escorrer e não ficar nas camadas altas. Ela escorre e a maioria do pigmento vai entrar nas reentrâncias e sulcos da miniatura. Então o wash é para fazer o sombreamento. Certo? Então, eu posso dar o dry brush antes, porque se essa cor tiver uma diferença muito grande de claro para o escuro, depois quando você joga o wash em cima dela, ela vai dar uma escurecida e uma suavizada. E isso fica bem bonito em algumas situações. Ou você pode deixar para fazer highlight e dry brush depois que der o wash também. Tá. Então o wash, ele pode ser localizado, né? O sombreamento pode ser localizado, ou você pode simplesmente passar em tudo na miniatura. Então o primeiro Stormtrooper que eu pintei, que foi esse aqui, eu segui uma técnica de pegar o wash preto e passar nele inteiro, mesmo que a armadura dele fosse branca. Ah, entendi. Sabe? Ele tava assim. Ele tava assim, aí eu passei o wash preto em tudo, sem delinear nada. Porque, exatamente, você falou que é muito diluído, né? Isso, então, é muito diluído. Mas, então, nessa situação não foi muito legal, porque mesmo sendo muito diluído e a grande maioria do pigmento ficar nesses sulcos, né? Dá pra perceber, né? Pronto, aqui ó, a máscara, os olhos, né? Então aqui nas pernas, né? Tudo isso. Os lugares mais escuros embaixo também fica um pouco... Eu costumo passar mais de uma vez o wash. Então, só que sujou muito a armadura do Stormtrooper. Então aí depois eu fui tendo que fazer as correções com tinta branca para clarear e não deixar tão cinza quanto ficou. Entendi. E a partir depois que eu fiz essa técnica e vi que não era uma boa, os outros, né, esse aqui, por exemplo, eu já peguei o wash com um pincel fino e fui passando só nos sulcos para delinear. E aí eu não tive esse trabalho de voltar com o branco lá para corrigir os borrões. Então, voltando para as cores primárias, depois das cores primárias, ele passa algum tempo secando, alguma coisa assim, antes de fazer esse wash? As tintas importadas, elas secam muito rápido. Elas têm uma secagem bem boa, assim. Você passa alguns minutos. Eu, por via das dúvidas, costumo deixar assim, uns 30 minutos, 40 minutos, para depois passar o wash, né? Se você trabalha com tinta nacional, a Acrylex, eu já recomendo esperar um pouco mais, porque a tinta Acrylex ela tem uma característica de demorar a secagem total, né? Parece que está seca, você bota a mão, sente seco, mas quando você vai passar o wash, aquela aguinha em excesso do wash começa a diluir de novo a tinta e ela começa a se soltar. E aí aquela sujeira que o wash dá, né? Ela fica muito pior. E aí começa a misturar a cor base e ela pode mudar até de tonalidade. Então se você tem um azul claro em alguma parte, você vai passar um wash lá preto,
ela pode se tornar um azul escuro e estragar todo o seu trabalho de base que você queria um azul claro. Então, na Acrylex, eu recomendo deixar alguns dias antes de passar o... Alguns dias antes de passar o wash. Quando tu falou um tempinho, eu achei que tipo 2 horas, não. Comparado a dias. Cara, é uns dias. Eu sempre, quando eu usava Acrylex, porque nas minhas naves de X-Wing eu sempre usei Acrylex, eu não cheguei a usar as importadas, eu comprei as importadas para o Legion. Sempre que eu ia passar o wash, mesmo depois de alguns poucos dias, dava esse problema. Tanto que tem uma técnicazinha que você mistura, o wet blending, que é quando você quer dar um degradê. Você quer fazer uma transição de uma cor para outra, ou de um verde escuro para um verde claro, naquele jeito meio suave. Então esse wet blending você faz com tinta meio molhada. Só que não tão molhada assim, né? Então você vai dar uma primeira camada e aí depois você vai fazer esse degradêzinho. E a Acrylex misturava muito mais do que você fazer o wet blending com isso aqui, entendeu? Então tipo, eu achei mais difícil. E também quando às vezes você quer fazer aquele degradê e aí tem alguma coisa que te interrompe. Aí você já deu a camada mais escura da tinta ali no canto que você queria escuro. Aí secou, pronto. No outro dia você vai lá e aí você tem formas de contornar isso, né? Entendi. Só que aí a Acrylex me atrapalhou bastante também a corrigir essa questão. Aí depois que eu usei Citadel e Vallejo, eu vi que é maravilhoso, né? Muito melhor.